Vamos agora para mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, dessa vez com o deputado Paulo Fiorilo, do PT, que eu recebo aqui nos nossos estúdios. Bom dia, deputado, como vai o senhor? Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Deputado, ontem a sessão foi até bem tarde, né? Foi um debate bem árduo. A gente tem que acordar cedo para vir para o jornal, mas a gente fica acompanhando até o fim. Verdade. Aliás, não acabou ontem, acabou hoje. A sessão foi até 3 da manhã. Nós não conseguimos concluir o processo de votação do orçamento. Ele foi aprovado, mas como o relator incorporou emendas, ele precisou passar pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, voltou para o plenário e não conseguiu 48 votos em plenário, o que significa que a proposta orçamentária, apesar de ter sido aprovada, ela ainda não foi, na sua totalidade, aprovada pela Assembleia. Uhum. As emendas, por exemplo, que foram incluídas, não foram recepcionadas e aprovadas pela Assembleia. Então, o presidente deve chamar uma reunião novamente hoje, deve ter sessão para apreciar a redação final, o que significa que nós devemos voltar por volta das 16h30 para esse debate. Deputado, só para que a gente contextualize as pessoas que estão nos assistindo, qual que é a importância do orçamento para as pessoas do estado de São Paulo? O orçamento aprovado pela Assembleia é como se fosse o orçamento de uma casa. Você, a partir daquilo que vai ter ao longo do ano, que é uma expectativa de receita, vai gastar esse dinheiro nas áreas de saúde, educação, transporte, habitação, assistência. E é aqui que se define quanto cada área vai ter no ano que vem. Algumas áreas, elas são protegidas já por lei e elas têm um percentual mínimo, que é o caso da saúde e o caso da educação. E em alguns outros casos, o caso da FAPESP, você tem receita vinculada, que é o caso do 1% de ICMS. Então, a importância do orçamento é que é a indicação para o próximo ano daquilo que vai ser gasto nas várias áreas que eu citei aqui. Deputado, o senhor ficou satisfeito com o texto final do orçamento? Eu acompanho o senhor nas redes sociais, eu sei que o senhor falou sobre a rubrica com relação à vacina, falou da FAPESP também nas suas redes sociais. O senhor ficou satisfeito com o entendimento final que foi dado ao orçamento? Bom, primeiro agradecer que se acompanha as redes sociais, é importante e qualifica também a necessidade de ter boas informações nas minhas redes. Não ficamos, a bancada do PT votou contrário e não ficamos por quê? Além dessa questão da vacina que você citou, eu acho que era importante explicar. Nós estamos ainda numa pandemia. Há todo um debate se a vacina vai começar a ser administrada a partir de janeiro, que o governo do estado já disse, se vai ser a partir de fevereiro, que o governo federal já disse. Há uma confusão, os planos apresentados, eles não são claros. Nós não temos ainda por parte da Anvisa uma autorização. Então, há uma dúvida muito grande. E as pessoas estão preocupadas, porque nós não saímos da pandemia. Ao contrário, a pandemia voltou de forma muito dura a atingir as pessoas no estado de São Paulo e no país. É só olhar a quantidade de leitos ocupados nos hospitais particulares e nos hospitais públicos. Nós estamos vivendo um momento delicadíssimo. Na discussão orçamentária, nós indicamos que o governo não apontou a rubrica para compra de vacinas. Então, nós não temos nem como saber qual é a expectativa, quanto é que o governo vai gastar, né, para comprar as vacinas necessárias para aqueles que moram no estado de São Paulo. E a outra coisa é que também não tem dotação para UTIs. O que dificulta o legislativo fiscalizar o gasto do executivo. Esse é o grande problema. Uhum. Então, nós batemos nisso. Isso é uma das questões, a questão da falta de rubrica para vacina. Quando a gente fala de rubrica, para a gente parece ser fácil, mas o que é? É quando você escreve no orçamento, vamos ter 1 milhão para a vacina. Então, você vai acompanhando ao longo dos 12 meses se 1 milhão foi gasto ou não, se ele foi empenhado, se foi pago, se foi liquidado. Quando não tem, você faz um voo cego e você tem que ir atrás para saber como é que o governo está pagando a vacina. Mas não tem só o problema da vacina. Tem um outro problema gravíssimo que nós levantamos,
que foi a redução dos recursos para as Santas Casas. Hoje, as Santas Casas no Estado têm um papel importantíssimo e, infelizmente, o governo apresentou uma redução de 487 milhões, o relator suplementou, colocou apenas 8 milhões, repôs, mas nós temos uma perda de 479 milhões para as Santas Casas. Que nesse momento de pandemia passa a ter uma importância muito grande. É, às vezes, o único espaço que a cidade do interior tem para acolher os seus moradores. Estou falando da Santa Casa no caso da saúde, falei das vacinas, e você ainda teve um corte na Secretaria de Saúde, um corte de mais de 600 milhões, 600, na realidade, para ser mais preciso, 686 milhões, sem a correção. Nós não estamos comparando com a correção. Se a gente corrigir em torno de 3% o orçamento desse ano, a perda é muito maior. Nós tivemos um problema com a segurança pública. O governo retirou 2,6 bilhões de recursos da segurança. O relator aportou apenas 72 milhões. Publicidade, que é um problema gravíssimo, e não são recursos para as campanhas de vacinação, de saúde, não. São recursos que podem ser utilizados para divulgar as obras que o governador quer fazer. Até porque o orçamento indica mais recursos de investimento para obras. É a ideia de ter uma vitrine e precisa ter dinheiro para divulgar essa vitrine. Isso tudo, por trás disso tudo, tem o interesse do governador de disputar o processo eleitoral do ano que vem. É uma pena, porque o governo devia estar preocupado com a administração e não com a eleição. Eu digo isso porque ele tira dinheiro de custeio. Custeio são os recursos aportados para a saúde, para a educação, para a assistência, e ele vai diminuindo. Recursos que são aportados para atividades que já existem. E ele está tirando esse dinheiro e colocando em investimentos novos, principalmente no caso das estradas. Aí você já fez referência à FAPESP. Infelizmente, o governo disse que não vai mexer, mas o que foi aprovado aqui e que deve ser agora com a redação final aprovado, é que tem um anexo que retira 454 milhões da FAPESP. Diz lá que por decreto ele pode recompor. Mas se está dizendo que vai tirar, aliás, já tirou, esse dinheiro não está no caixa da FAPESP, esse dinheiro já foi redistribuído no orçamento e nós nem sabemos para onde, porque a LDO desse ano, eles retiraram a necessidade de indicação, então nós estamos vivendo um momento delicado. Esses são alguns dos pontos que nós consideramos negativos, existem outros, e por isso nos posicionamos contrário. É verdade também, é preciso dizer aqui, que o relator incorporou várias emendas, das mais de 15 mil que foram apresentadas, mais de 3 mil foram incorporadas, mas não significa que o orçamento seja a peça dos nossos sonhos. Então, por isso nós votamos contra. Deputado, na CFAP, o senhor havia questionado o relator com relação a essa questão, principalmente da vacina, de não ter a rúbrica da vacina. E aí o relator falou que iria recompor ali no orçamento, ao final das contas ia ter o dinheiro para a vacina. Como é que funciona isso? Como é que funciona essa recomposição do orçamento ali ao longo do processo? Qual foi a minha pergunta? Por que não tem uma rubrica para vacina? A resposta do relator: não, a saúde tem dinheiro suficiente e vai gastar na vacina. Essa é uma resposta insuficiente, incompleta, porque se você não tiver uma rubrica que diga exatamente qual valor, você não tem como fiscalizar, como eu disse, e não sabe se de fato é prioridade. Claro que o governo fala que é prioritário, que vai estar atrás da vacina, que vai buscar a Anvisa. Bom, mas se é verdade isso, precisava ter lá na proposta de orçamento uma rubrica, um item dizendo que tem tantos milhões para gastar com a vacina. Então a resposta do relator foi incompleta. Aliás, ele diz que tem dinheiro, mas ele não diz exatamente quanto vai ter para a vacina. Foi essa a nossa crítica na reunião ao relator, além da questão do corte da saúde, que ele não recompôs como deveria. Uhum. Deputado, o senhor mencionou aí anteriormente que foram apresentadas ao todo, pelos deputados, mais de 15 mil emendas foram incorporadas no projeto, mais de 3 mil emendas. Das emendas que o PT apresentou, ficou satisfatório as que foram incorporadas? O PT apresentou várias emendas, em especial nas áreas que consideramos mais frágeis da sociedade nesse momento de pandemia e do pós-pandemia, que não deve ocorrer logo no primeiro semestre. Se considerarmos que as vacinas serão ministradas para os idosos, para o pessoal da saúde, para os índios, para os quilombolas, para o pessoal da segurança, da educação, você tem uma parcela que
está fora dessas prioridades, que só vão ter vacina possivelmente no segundo semestre. O PT propôs emendas, por exemplo, para manter o Viva Leite, que é um programa do governo do estado que ia ser reduzido. Aliás, foi um debate que nós fizemos público e o governador reconheceu que ia recompor. Nós apresentamos emendas, elas foram acatadas. Nós apresentamos emendas no Bom Prato. O estado passou a oferecer o Bom Prato também à noite, queria recuar, a gente brigou. Aportamos recursos numa área que eu considero fundamental, que é as frentes de trabalho. Não adianta pensar que você tira a pessoa de uma situação precária se não oferecer trabalho, emprego, renda. Não é com auxílio que você resolve. É verdade que o auxílio dado pelo governo federal esse ano possibilitou que 23 milhões de pessoas saíssem da linha de miséria ou não entrassem na linha de miséria porque perderam emprego, pararam de produzir. Esse aporte foi importante. Agora, mais do que você ter uma ajuda, uma bolsa, um auxílio, você precisa ofertar emprego. Então, nós conseguimos repor dinheiro nesse programa e espero que a Secretaria utilize para ter mais gente contratada e empregada nas prefeituras do estado, possibilitando que elas sobrevivam a partir do seu esforço e não a partir do auxílio assistencial do governo. Então, nesse sentido, nós conseguimos avançar. Recompusemos dinheiro para o Banco do Povo, para a habitação, para os programas sociais. Óbvio que ainda há essas lacunas e que, infelizmente, o relator não teve a possibilidade, eu diria, de resolver. Por isso que nós temos uma crítica contundente nesses pontos que eu te apresentei. Uhum. Deputado, quando a peça orçamentária chegou aqui na Assembleia no dia 30 de setembro, a gente não falava, por exemplo, em segunda onda. A gente não tinha não tinha essa perspectiva e hoje a gente já tem um caso confirmado aqui no estado de São Paulo e tem sido falado com uma certa frequência dessa questão da segunda onda. Que é algo que os deputados precisam, né, se preocupar, se atentar, porque, afinal de contas, pode causar um impacto significativo na saúde. Eu queria saber se o senhor tem observado essa questão e se, de fato, isso se concretizar uma segunda onda um pouco mais contundente aí, o que poderia ser feito com relação ao orçamento? Se é possível, por exemplo, que aqueles projetos emergenciais que a gente fez nesse ano, se eles sejam feitos também em 2021. Então, é possível. Como que é possível? A proposta orçamentária traz uma autorização ao governador de remanejar 17% do orçamento. São 40 bilhões. Portanto, ele tem uma brecha constitucional, legal, que possibilita transferir recursos, remanejar recursos. Essa é uma crítica que a gente também fez, porque entendemos que o percentual de 17% é elevadíssimo. Se olhar o orçamento da Câmara Municipal de São Paulo, o remanejamento é de 10%. Se você considerar que a inflação fixada é de 3%, 17% é um valor muito alto. A gente está falando de 40 bilhões. É mais dinheiro do que muitas pastas do Estado. Agora, como nós apontamos que houve redução de recursos para a saúde, não tem rubrica para a vacina. É sempre uma preocupação maior, principalmente se a gente entrar de novo, como a gente está vendo, um crescimento exponencial de casos, de internações, de pessoas que precisam ir para a UTI, e é preciso que o governo reponha recursos nessas áreas, não só da saúde, mas também da rede de proteção das pessoas. Aqui no estado de São Paulo, o governador não criou um auxílio para as pessoas, como o governo federal com os 600, os 300, e o governo municipal, na disputa eleitoral, acabou aprovando um auxílio de R$100. O estado não tem. Talvez com a volta ou com a continuidade da doença, da pandemia e com a elevação de casos, o governo estadual tenha que criar um programa emergencial de auxílio com recursos para as pessoas que perderam o emprego e que não conseguiram voltar ao mercado de trabalho porque ele não está reaquecido. E uma outra coisa importante é que o orçamento desse ano, no que diz respeito às receitas, ele não terá o impacto negativo apontado pelo governo no início e no meio do ano. Falava assim, uma perda de 20 bilhões, não é isso que deve acontecer. Aliás, o mês de novembro, que fechou, a gente teve uma arrecadação recorde de 15 bilhões de ICMS. E dezembro, normalmente é o mês em que se arrecada mais. Portanto, nós devemos fechar as receitas desse ano muito próximo daquilo que foi apontado na peça orçamentária aprovada o ano passado aqui pela Assembleia Legislativa.
Deputado, a gente sabe que esse é um momento que as prefeituras procuram os deputados para buscar emendas parlamentares. Para alguns municípios, os menores municípios, esse dinheiro é essencial, uma vez que com a queda de arrecadação, o que eles recebem aí por meio do Pacto Federativo ainda fica menor, né? A fatia deles ainda fica menor. E aí fica difícil para conseguir manter as contas. Como que tem sido esse desafio, porque eu imagino que seja, de colocar esse cobertor curto para tanta gente que está precisando se cobrir, né? Então, você traz uma questão importante, são as emendas parlamentares. Cada parlamentar aqui tem 5.400.000 de emendas parlamentares. Uma parte para a saúde, são emendas impositivas, e uma outra parte para a infraestrutura, para outras áreas. As emendas são importantes, como você disse, muitas vezes o prefeito vem com o pires na mão pedir para o deputado estadual, para o deputado federal, para o senador, porque os deputados federais também têm recursos nesse sentido. O que eu tenho feito com relação a isso? A gente tem aportado emendas na área da saúde para ajudar, mas nós também estamos propondo um debate, que é o debate sobre o desenvolvimento econômico regional, que, na minha opinião, é o caminho mais importante nesse momento. E o que a gente tem feito? Só para você ter uma ideia. Nós promovemos esse ano um encontro virtual com 2 cônsules, o da Itália e o de Israel, para discutir parcerias com o Alto Vale do Ribeira. O Alto Vale do Ribeira, para quem não conhece ou para quem conhece, é aquela área que tem lá a cidade de Apiaí, tem o pessoal de Itapirapuã, de Ribeira, Itaoca, Barra do Chapéu. É essa parte alta do vale, porque você tem a parte baixa que está no sentido litoral. A parte baixa do vale é a parte mais rica. O Vale do Ribeira é a região em que o IDH é o mais baixo do estado. Se a gente tivesse que olhar para o estado e dizer, onde concentra a pobreza? No Vale do Ribeira. Então, o que a gente tem feito? A gente procurou abrir um canal de diálogo entre países que têm interesse no estado de São Paulo e regiões que são mais carentes. O governador lançou, ano passado, um programa chamado Vale do Futuro. Importantíssimo. Agora, para que o Vale possa ser do futuro, é preciso que o presente tenha investimento. Nesse caso específico dessa região, o grande problema, aliás, os 2 grandes problemas são infraestrutura viária, muitas estradas vicinais sem asfalto, e o problema da telecomunicação. Você não tem acesso ao sinal das operadoras, até porque, para quem não conhece, é uma região de proteção ambiental, aliás, é a maior reserva de Mata Atlântica, um dos lugares mais bonitos do estado de São Paulo, e que precisa ser valorizado. O que a gente fez agora, recentemente, no início da semana? Nós levamos o cônsul e a vice-cônsul da Itália, Filippo La Rosa, e a Lívia Satulo, para conhecer em loco essa região. E assim, repare, é uma região pouco adensada, mas que tem uma possibilidade muito grande. E tivemos uma oportunidade de, na prestação de contas do secretário de Turismo, Vinícius Lumertz, de dialogar sobre isso. Eles estão com um programa de turismo e tal, mas qual é o problema de novo? A maior parte do programa está para o Baixo Vale, não está para o Alto Vale. Então, além das emendas, só para concluir a ideia, a Assembleia pode e deve buscar alternativas de parcerias. Nós estamos fazendo isso com a região do Alto Vale, mas nós vamos fazer com outras. O governador também está fazendo. Mas qual é o problema, na minha opinião? É a falta de democratizar o debate. Porque o governador, muitas vezes, pensa o Estado a 100 quilômetros da capital. Nós precisamos pensar o Estado a 600, 700 quilômetros. Por exemplo, a região do Pontal do Paranapanema, do Alto Vale do Ribeira, mas a região de Fernandópolis, a região de Araçatuba. É preciso pensar essas regiões que têm potencial, mas que estão mais distantes das regiões em que o governador muitas vezes aporta um investimento, uma empresa nova. Essa é a ideia e as emendas vão continuar sendo feitas. Infelizmente, os prefeitos vão continuar pedindo, mas nós precisamos pensar um desenvolvimento sustentável que possa gerar emprego e renda e melhorar a qualidade de vida das pessoas da região. Não de uma cidade, mas de uma micro ou macro região. Deputado, eu queria muito agradecer a sua participação. Como eu falei, deputado ficou na madrugada aqui no plenário e veio falar com a gente hoje muito cedinho, mas
e nos prestou esses esclarecimentos com relação ao orçamento, que são muito importantes aqui para o Estado de São Paulo. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço, espero ter contribuído para esclarecer os pontos do orçamento e ainda hoje, ou amanhã, ou na semana que vem, a Assembleia deve concluir a votação que ficou pendente na madrugada de hoje, que nós terminamos por volta das 3 da manhã. Muito obrigada, deputado. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado.